eu queria falar para você sobre os tipos principais de instalação de aquecedor solar. Por que eu queria falar sobre isso? Porque não dá para poder a gente pensar em que tipos de ferramentas você vai utilizar para poder fazer a instalação do equipamento sem você souber que, não dá para você saber que tipo de instalação de ferramentas sem souber os tipos de instalação. Então nós não poderíamos deixar de falar aqui dos vários diversos tipos e complexidades de instalações que podem ser de forma simples e podem ser de forma um pouco mais complexas. A gente quer oferecer para mostrar aqui algo que seja mais simples de você começar e já focar no seu resultado. Tá? Então, mas mesmo assim eu preciso de falar algumas diferenças de tipos de equipamentos que existem no mercado de aquecimento solar de água. Então, nós vamos falar aqui de equipamentos que são especialmente industrializados, por quê? Porque apesar de aquecedor solar ser muito fácil de fabricar, essa semana, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que está disposta a poder começar nesse mercado e tudo mais, mas ela tem um aquecedor solar artesanal dentro de casa sim, no telhado, né? Ela conseguiu fazer o próprio aquecedor solar e de fato, aquecedor solar é muito fácil de se fazer, né? E só que existem algumas particularidades que o equipamento, quando ele é industrializado, vai te mostrar e vai te dar uma melhor performance, vai te dar uma, digamos assim, uma eficiência melhor, inclusive com capacidade de você ganhar dinheiro com isso, até porque também os equipamentos que não são industrializados, eles não têm licença, não têm permissão para se fabricar no Brasil para comercialização. Para você ter um equipamento que seja nível comercial, que dê conta de você ganhar dinheiro com isso, tem que ser industrializado, tem que ter as licenças, tem que ter certificações de metro, então tem todo esse processo que a gente precisa falar aqui. E ainda existe um modelo mais conhecido aí, que é os equipamentos convencionais, que antigamente as fábricas até defendiam muito esse tipo de equipamento porque, apesar assim, ele é mais fácil de fazer, ele não requer um processo de industrialização muito grande, mas depois que veio o equipamento de tecnologia de isolamento térmico a vácuo no mercado, a gente viu que essas empresas não puderam mais ficar defendendo esses coletores planos, né? Falando assim, puxando sempre a sardinha. Eles acabaram tendo que importar, que fabricar esses equipamentos aqui no Brasil para poder competir com o mercado, já que são equipamentos que são melhores de se trabalhar em vários tipos de pontos aí. E vamos falar aí especialmente do equipamento desacoplado, que existem coletores planos que são normalmente, ou se não todos, mas a maioria dos coletores planos, eles são desacoplados, ou seja, o coletor solar, a parte que recebe a radiação solar, ela é desacoplada do reservatório. Então você tem aqui um coletor solar, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente poder dar, mas existe o coletor solar e existe o reservatório, eles ficam separados do reservatório. Então esse aqui são o que a gente chama de equipamento desacoplado, tá? E existe um equipamento também que é acoplado, que pode ser alguns raros de coletor convencional plano, mas a maioria que a gente vê hoje no mercado é o acoplado. Nos desacoplados a gente tem umas certas complexidades um pouco maior para poder fazer a parte de instalação. Precisa de uma altura específica, precisa de ter uma caixa de água específica, um desnível diferenciado, tem uma complexidade maior e é mais difícil de se instalar. E até por isso também a gente prefere focar no equipamento que é mais simples, que é mais fácil, que é o modelo acoplado. O reservatório ele já vai conectado ao coletor solar direto. Então não estou falando aqui especialmente, nós estamos falando de equipamento a vácuo, que ele é mais simples, inclusive para a parte de instalação. Então eu gosto de trabalhar com o que é simples. O que é simples, a gente acaba que tendo mais resultado e também, logicamente, ganhando mais, tendo mais dinheiro, ganhando tempo e por aí vai, né? Mas a gente tem que falar aqui também que cada equipamento desse existe um tipo de ferramenta específica para se trabalhar. Equipamentos acoplados, por exemplo, como você não precisa de conexão de reservatório ao coletor solar, você pode fazer a instalação sem precisar de colocar aquele sistema de cobre, por exemplo. Não sei se você já ouviu aquela parte de solda que é muito chata. Vou até que mostrar para você que nessa foto que você vê aqui atrás de mim, você vê um equipamento acoplado, né, que é do tipo meio que a gente chama de rebaixado, né? E eu vou tentar achar aqui umas fotos para você desse equipamento para te mostrar de forma mais direta, né? Mas aqui eu posso mostrar. Essa foto aqui é um equipamento rebaixado e ele é um equipamento acoplado que ele fica
direto ao reservatório, então não precisa de tubulação para interligar coletor solar. E aí eu vou gastar menos tempo para poder fazer a instalação, menos material e não precisa de utilizar aquela parte de cobre para poder instalar. Equipamentos convencionais precisam utilizar sistema de cobre? Precisa, mas aí a gente às vezes nem precisa, mas só que para poder evitar, às vezes, dá para dar mais durabilidade, para a questão de maleabilidade, da questão da flexibilidade dos tubos, é preferível utilizar de cobre. Mas esse equipamento a vácuo acoplado não precisa disso, então tem essas vantagens. Se for no de cobre, você vai, por exemplo, precisar utilizar um sistema de soldagem, por exemplo, né, na parte de material, a gente tem aqui um maçarico, né, de solda, você tem um bujãozinho, você tem um maçarico, você precisa de fazer a parte de soldagem dos tubos e isso vai gastar aí, de certa forma, um pouco como é que fala? Não é só questão de investimento, mas é necessário um pouco mais de técnica. E para equipamentos acoplados não precisam disso, tá? E a gente voltar aqui, só para a gente poder diferenciar mais facilmente a questão dos modulares, aqui a gente tem um equipamento modular que eu vou te mostrar aqui, só para você ver aqui que também pode ser a vácuo também, e ele está desacoplado ao reservatório, né? Agora a gente vai pegar aqui e falar aqui sobre as ferramentas padrões necessárias para você fazer uma instalação de aquecedor solar, e eu tenho que te mostrar aqui na minha mão o quanto que é a quantidade de ferramentas que se gasta para fazer uma instalação, né? Eu até separei aqui algumas ferramentas para você ver, mas aqui ó, a gente tem uma caixa de ferramentas, tá vendo? A gente vê aqui uma caixa de ferramentas e praticamente cabe numa mochila. Tirando aqui que tem ainda a furadeira e tal, mas não são muitas ferramentas, são poucas e você não precisa ficar preocupando em investir muito em ferramentas. Mas eu vou dar mais dicas aqui para que você possa também ganhar tempo e conseguir preferir, saber o momento inclusive de fazer os investimentos dessas ferramentas, tá bom? E tá aí as minhas dicas de hoje. Vamos, galera, se tiver aí dúvida, pode deixar o comentário aí que a gente vai poder falar mais um pouco. Mas eu já queria te pedir para deixar seu like aí, tem a galera que está participando. Deixe pra gente o like, compartilhe com seus amigos também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube aí. É só marcar aí, se inscrito e marca aquele sininho para não deixar as suas notificações para o lado. As notificações vão te notificar de que eu mandei um vídeo, de que eu estou na live. Também dá para você seguir a gente no Instagram, que também lá tem uma parte de notificação. Você pode ter um botãozinho, inclusive para você entrar lá no Instagram, tem uma palavra escrita lá, comece aqui. Lá te ensina como você faz para ativar as notificações. E por último, embaixo aqui tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram, que o Telegram é onde eu gravo os áudios espontâneos, que eu falo igual eu estou falando aqui, porque aqui antes, por exemplo, dessa nossa live de hoje, eu fiz uma gravação de um resumo dessa live aqui, eu vou ver se eu consigo mandar para você lá no canal do Telegram. Eu fiz um resumo e falei de uma forma bastante mais programada. Eu não falo igual, eu não falei tanto assim. Mas tudo isso, como também um áudio espontâneo, que eu vou aqui, aperto o botão aqui no WhatsApp, eu consigo gravar um áudio de forma muito espontânea para poder te mandar de forma assim mais especial e mais próxima. Então, entre no link aí do Telegram abaixo que a gente vai poder ficar mais próximo e aprender mais um com o outro, tá bom? E a gente vai finalizando e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu?